Eu vou soltar uma rima, então não diga não. Essa é a receita, a redenção do pão. Gente, vamos começar a simplesmente renascer o pão nas receitas, né? Um pão saudável, um pão que a gente pode comer todo dia, pão que foi tirado pelos muitos nutricionistas. Vamos colocar ele de volta! E hoje a gente vai colocar ele de volta, o renascimento do pão. E esse ser humano aqui tá aqui para abrir os mares igual Maomé e deixar o pão passar. Então bora lá, minha gente! Vamos fazer uma receitinha de pão, uma ideia de pão sem glúten, né? Com farinhas mais funcionais que vocês podem ter pronto, enfim, deixar congeladinho, só dar aquela tostadinha na frigideira pra ter o pãozinho maravilhoso todo dia, que todo mundo ama, que eu sei. E a gente, inclusive. A gente, inclusive, eu tô curioso pra ver como que vai ficar essa receita. Então vamos lá. Você esqueceu de se apresentar. Ah, não me apresentei, gente. Vou apresentar com o ovo na mão, tá? Mas não tem problema. Eu sou a Cami, sou de Porto Alegre, sou especialista em alimentação e um estilo de vida saudável. Vivo isso e compartilho com todo carinho para que mais e mais pessoas, né, se conectem com a cozinha, com esse alimentar por inteiro, pra gente comer feliz, né, os alimentos que também nutrem e fazem bem pra nossa saúde. Meu nome é Pedro Andrade, eu sou médico e hoje eu sou auxiliar da Cami. Adorei! Ai, que chique que eu tô. Com ovo na mão, gente, maravilhosa. Vou começar aqui. A gente vai começar, essa receita ela é legal porque ela é bem proteica também pela questão dos ovos, tá? A gente vai usar 6 ovos. Depois, no descritivo desse vídeo, teremos todos os ingredientes listados para vocês. Gente, o pão, ele é um alimento ancestral quase. Desde ali da Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, você tem ali os primeiros indícios, né, de que com o cultivo do trigo, né, o pão começou a ser feito. E o problema, no final das contas, não é o pão, né, foi a modificação do trigo, né, que foi acontecendo durante todo esse tempo. Então, você vê ali um trigo, né, que tem que crescer hoje para alimentar a população em alguns meses, né, em algumas semanas às vezes, e antigamente isso demoraria, né, meses. Então, essa evolução e essa revolução do trigo, né, fez com que ele tivesse mais glúten, fez com que ele tivesse propriedades que nem sempre são tão saudáveis para nossa saúde. Então, por isso que, de maneira geral, né, o pão hoje ele não é um alimento mais saudável do mundo. Então, o que tem aqui até agora? Temos 6 ovos, uma xícara de farinha de amêndoas, que é uma fonte de gordura boa, que vai ajudar também a dar uma segurada no carboidrato, né, desse pão. E uma xícara de farinha de grão de bico, que tem inclusive um perfil mais proteico, que é interessante também, Exatamente. que a gente quer, que a gente gosta. Isso tudo vai ajudando a regular o índice glicêmico do pão, né, gente? Isso vai fazendo com que esse pão ele tenha uma absorção mais lenta, vire glicose com mais dificuldade no sangue, não dê aquele pico, né, de glicose e de insulina. Então, um pão que inclusive ajuda a emagrecer. Se você tem diabetes, vai ajudar muito no controle da sua glicemia. Aqui a gente vai entrar com um pouquinho de leite vegetal. Tô usando leite vegetal de amêndoas, mas pode ser da preferência de vocês. Sempre olhem os rótulos, tá? Quando a gente fala de alimentação saudável, pra mim isso é um grande ponto, porque a gente tá acostumado a chegar no mercado, tem 1 milhão de produtos e todos têm aquela embalagem maravilhosa que eles querem vender pra você o produto deles. E na verdade a gente tem que olhar a lista de ingredientes, tá? Tem muito leite de amêndoas que tu vai olhar o ingrediente. Eu que ensino, que trabalho com as aulas, eu chego na casa da pessoa e a pessoa foi lá e investiu num leite de amêndoas e eu olho o rótulo, é cheio de conservante, tem açúcar às vezes, enfim, várias outras coisas adicionadas que a gente não quer, né? O mais natural possível é sempre melhor dentro daquilo que eu acredito de alimentação saudável. Então, sempre olhem, tá? Um leite de amêndoas, por exemplo, tem que ter basicamente a água e a amêndoa, tá? Talvez mais um ingrediente ali pra dar uma ajudada e era isso. Então sempre cuidem, tá? Na composição quando vocês forem comprar qualquer leite vegetal. Aqui poderia ser qualquer outro, tá? De aveia, de coco, de castanha de caju, enfim. Poderia também ser uma misturinha, porque quando a gente pensa em ingrediente... Olha, eu já me desatei a falar que eu lascarei, né? Mas é o seguinte, a gente vai usar aqui 6 colheres de sopa de leite vegetal, tá? É bem pouquinha a quantidade. Então, quando a gente pensa nisso, às vezes a gente não vai abrir, quem não tem o hábito de usar leite vegetal em casa, não vai abrir uma caixa de 1 litro, por exemplo, e daqui a pouco não vai saber o que fazer com o resto. Aqui a gente vai ensinar várias receitas pra usar, tá? Mas daqui a pouco, que não quer ter desperdício, a gente pensa, o que é o leite vegetal, né, de amêndoa? É basicamente água e gordura da amêndoa. Então, se a gente não tem o leite vegetal em casa, a gente não precisa deixar de fazer a receita do pão. A gente pode simplesmente utilizar metade da quantidade de água e metade de alguma fonte de gordura. No caso, azeite de oliva seria a minha recomendação. Então, poderia usar 3 colheres de sopa de água para 3 colheres de sopa de azeite de oliva para fazer essa combinação de líquido na receita, tá? Também vai rolar. Maravilhoso, né? É aí que a gente vai temperar esse pãozinho, tá? Então, porque aqui a gente tem só a base das farinhas, dos ovos e tudo mais. E a gente vai dar sabor pra ele. A gente pode usar um sal temperado pra deixar ele mais atrativo. Pode usar só um salzinho refinado. Eu adoro levedura. Inclusive, Pedro também é fã. Diz que a levedura é muito maravilhosa pra vários. Quer repetida da nossa live?
Levedura nutricional, gente. Vou botar uma colher. Levedura é o alimento número 1 em vitamina B9 do planeta Terra. Então você aí que é gestante, você aí que tem ansiedade, depressão, você que tem quadros de dor, ou você que só quer melhorar seus níveis de folato, que é a vitamina B9. A vitamina B9, através de um cofator chamado tetrahidrobiopterina, se transforma em serotonina, noradrenalina e dopamina. Então é como se fosse um antidepressivo natural. Então olha que maravilhoso. Esse pãozinho ainda vem aí. Gente, esse pãozinho arrasa. Propriedades neurológicas e psiquiátricas. Não é? Então aqui que eu coloquei um pouquinho da levedura, tipo uma colher de sopa, pra trazer, além desses benefícios que o Pedro trouxe, também essa referência do gostinho de queijo, que nesse pãozinho vai bem, tá? E aí eu coloquei um pouquinho de sal temperado. Pode ser sal normal, também sem problema nenhum. E a gente vai bater basicamente todos os ingredientes, tá? Menos o fermento e as sementes que a gente vai colocar depois. Vamos botar cúrcuma pra ele ficar amarelinho? Vamos. O pão é nosso, né? A gente bota o que a gente quer. E semente, dá pra bater aí junto? Não, semente a gente não vai bater. Semente a gente quer o crocante da semente, né? A gente vai colocar em cima pra deixar o pão bem bonito. Boa. Às vezes, né, parece que, nossa, dá muito trabalho ficar fazendo as coisas e tal. Eu e a Cami tava falando ontem, né? Faz parte do teu autocuidado, né? Faz parte do teu amor próprio, faz parte do teu momento seu, né? Então, o maior investimento que você pode fazer pra você, né, é você comer bem. E tem todo um toque especial, né, Cam? Tem. Você fazer o alimento, você colocar energia. Tem, porque é a nesse energia que tá alimento. fazendo. Imagina esse pão aqui maravilhoso, a gente tá fazendo com todo amor e carinho, se divertindo, rindo numa terça-feira, hoje é terça, né? Terça-feira à noite. Terça-feira. Eu já nem sei. Ó, a gente vai colocar o fermento. Aqui a gente não vai bater, tá? Então aqui a gente vai só misturar. É um pão de liquidificador, ele não é um pão de fermentação. A gente não vai deixar ele crescer nem nada disso. A ideia dele é ser um pãozinho prático que vocês realmente façam. Tem várias receitas que a gente trabalha com fermentação, fica aquele pão mais crescido, com textura mais do pão, que é bem legal também. Mas aqui a gente tá trazendo uma ideia de café da manhã pra vocês dentro de uma praticidade, que é o que cabe às vezes, muitas vezes na rotina, né, corrida das pessoas, é a ideia que vocês realmente façam, tá? Quanto Então, tempo dura esse pão? esse pão, assim, ele vai durar, dá pra depois guardar ele na geladeira, ele não tem conservante, tá? Então conserva ele na geladeira, ele vai durar uns diazinhos ali pra usar naquela semana, mas é legal fatiar e congelar. E aí depois a gente vai tostar ele aqui depois pra gente fazer uma finalização, então dá pra fatiar, congelar, e aí quando vai usar, joga na frigideira com um pouquinho de azeite ou uma manteiga ghee, enfim, quem preferir. E aí pra dar aquela tostadinha que o pãozinho fica com cara de novo. Isso também é um segredo, porque às vezes esses pães, como eles não têm essa questão do glúten, que dá essa estruturada na massa, eles tendem a ficar mais sequinhos, né? Eles ficam com uma textura um pouquinho diferente. Apesar daqui a gente tem um ajuste das farinhas, da gordura e tudo mais, justamente pra trazer esse ajuste e melhorar essa textura, tá? Mesmo assim, é um pãozinho... Olha como o fermento já vai agir. Mesmo assim, é um pãozinho que ele tende a ficar mais sequinho no decorrer dos dias. E aí, quando... A gente não precisa comer um pão mais sequinho, tá? A gente pode ir com ele pra frigideira, dar um tchan, como eu digo, com um pouquinho de azeite de oliva, e ele já fica um pão mais delicioso. E a gente come com prazer aquele pãozinho que a gente mesmo fez. Aqui, a gente vai colocar a nossa forminha de pão. Aqui é uma forma de silicone, tá? Que é bem legal, porque desenforma super fácil, não precisa nem untar. Mas também dá pra fazer numa forma antiaderente de pão, aquelas mais durinhas. E aí a gente vai finalizar com umas sementinhas, que tu tava perguntando. Ó, quer botar as sementes em cima? Com delicadeza, né, Pedro? Com delicadeza, pra enfeitar o nosso pão. Olha só, a gente tá usando várias sementinhas, tá? Vocês podem variar. Aqui eu tô usando semente de abóbora, que eu gosto bastante do perfil proteico dela. Semente de girassol, linhaça dourada, chia e o que a gente tiver em casa. Então temos a receitinha do pão. Esse pão é bem legal para uma forma de tamanho padrãozinha, tá? De pão esse tamanho de receita. A gente vai colocar no forno, já tá pré-aquecido. E aí a gente vai deixar, eu vou botar aqui, uns 20 a 30 minutos, dependendo do forno de vocês. E a gente vai ter um pão quentinho, saído do forno, que é um luxo, né? Então agora a gente vai seguir a nossa linha de café da manhã. O pãozinho está no forno, não podemos esquecer, viu? Presta atenção, pra gente não torrar o nosso pão maravilhoso. E a gente vai fazer uma ideia de requeijão, tá com requeijão de castanhas, que vai lembrar o requeijão original, pra gente justamente combinar com esse pãozinho. Isso. Bora lá, requeijão de castanhas. Tô curioso pra saber como que vai Então. ser esse bicho. Então, já dá uma olhada. Dá um close. Dá um close nas castanhas Isso. aqui, que já estão toda... Tá cozida. A gente vai usar a castanha hidratada, tá? Castanha de caju. Então, a gente tem duas alternativas. Ou deixar ela de molho na noite anterior, se a gente lembrar.
Ou a gente, se não lembrar, a gente pode colocar ela pra ferver, como eu fiz aqui, e deixar por uns 30, 40 minutos na água. Ela ferve, a gente lava, escorre e aí a gente usa ela hidratada. Equivale a ela ficar de molho por 24 horas. 12 horas. 12 horas. Equivale. As oleaginosas, elas também têm uma questão de antinutriente. Então, assim, quando a gente deixa de molho, justamente para receitas que a gente vai usar em um volume maior, como é o caso do requeijão de castanhas, que a base é ela, é legal, principalmente, a gente precisa dela cremosa, mas é bem importante também esse processo do molho, que não é em vão, né? A natureza é muito sábia. A gente acaba eliminando nesse processo, tá? De deixar de molho ou de ferver essa questão do antinutriente que vai pra água, tá? É o mesmo antinutriente, não é exatamente o mesmo, mas é o mesmo princípio de deixar de molho o feijão, grão de bico, né? Esses grãos, as leguminosas de forma geral, porque a gente acaba tendo bastante distensão abdominal, a gente acaba perdendo a absorção de outros nutrientes, né? Então é legal que a gente faça esse processo, tá? Já fica a dica pro feijão, pra lentilha, grão de bico. Quanto maior o grão, mais tempo a gente deveria deixar de molho. Mas voltando pras castanhas, a gente fez esse processo. E uma coisa que é legal é porque assim, vocês vão pensar, eu falo sempre da praticidade, né? Às vezes vão dizer, ai, Cami, mas aí eu vou ter que lembrar da castanha 12 horas antes, vou ter que deixar um dia antes, eu vou ter que ferver por 40 minutos, que função? a gente pode fazer esse processo da castanha demolhada, né, por 12 horas ou fervidas e deixá-la congelada nesse processo, tá? E aí na hora que tu quiser bater um requeijãozinho, aí tu pega a castanha, só passa na água quente da pia mesmo e aí bate ele rapidamente, em questão de 5 minutos. Então essa é a praticidade que a gente pode ter. A gente pode deixar algumas bases mais adiantadas para facilitar a nossa culinária saudável no dia a dia. Maravilhosa. Maravilhoso, né? Então vamos pegar aqui a castanha e vamos botar aqui dentro, ó, Pedro. Posso colocar tudo aqui? Pode direto? colocar. Quer... Será que vai cair alguma? Não, se cair a gente bota de volta. Então aqui a gente tem as castanhas, a gente vai trazer uma acidez para essa castanha, então a gente vai usar limão Por que acidez? para trazer um azedinho, né? Vamos colocar um salzinho, tá? E aí a gente vai trazer a referência, porque o requeijão tem essa lembrança do queijo. E a gente vai voltar com quem? Com a... levedura! Quase que fugiu o nome. A gente tem vai- até um cheirinho de queijo mesmo, Tem, né? tem cheirinho de queijo. A gente vai colocar um pouco de levedura, tá? Vou botar uma colheradona, assim. E a gente vai botar também um pouco de azeite de oliva. Um pouquinho só. Deu. A ideia do requeijão é ficar cremoso, tá? Se a gente coloca muita água, ele vai ficar líquido. Ele não fica cremoso. Ele não fica cremoso. E aí é só isso. Muito difícil. Eu gosto mais pro cremoso do que pro aguado, tá? Então, vai. Aprovado. Pega uma colher e me conta. Nossa, eu quero comer tudo Tá já. ótimo? Nossa, vai ficar bom mesmo, né? Não ficou? Já tá pronto isso aí. Já tá pronto. A gente colocou um pouquinho de salsinha, que é super opcional, né? Mas dá pra brincar, inclusive, com os temperinhos. Um dia usar salsinha, outro dia colocar um manjericão, por exemplo. Nossa, gente, tô chocado. Camara, né? O que daria pra colocar mais nesse... Um requeijão? É, Como ingrediente? é. Pra deixar mais diferentoso? É. Se quisesse fazer um Mais requeijão diferentoso. pink pra combinar com a tua roupa, poderia colocar um pedaço de beterraba, por exemplo. Nossa, verdade. É isso, né? É? Receitas do café da manhã, óbvio. Né? Vamos para o prato. Gente, agora vamos falar, vamos ensinar a vocês, vamos ensinar é ótimo, né? Ela vai ensinar, eu vou acompanhar. Vai narrar. A receita do famoso maionese de abacate. Você quer falar um pouco sobre o abacate, que você estava me contando? Bora lá, o abacate, tá? Principalmente a semente do abacate, mas o abacate em si é rico em glutationa, que é um antioxidante maravilhoso, não é? Um antioxidante maravilhoso. Vai. E o tipo de gordura do abacate, né, que é uma gordura monoinsaturada, é uma gordura que melhora muito a nossa parte energética, gente, porque ela auxilia na reparação das mitocôndrias. Então, as membranas ali das mitocôndrias, elas precisam de ômegas, né? Alguns ômegas 3 e 6. E o abacate é mais rico em 6. Isso ajuda em deixar essa membrana melhor, que é a mitocôndria é aquela organela que gera energia no nosso corpo. Então, por isso que um abacatinho de manhã, ó. Fora que também o abacate melhora no sono, né? Quem tem problema com sono, o abacate, ele auxilia ali na formação de neurotransmissores como GABA, que deixa você mais relaxado, que ajuda a deixar um sono mais profundo, né?
Olha só que Excelente incrível. opção, inclusive, pra noite. A gente tá falando aqui de café da manhã, mas já fica a dica noturna. coringa. Isso é uma coisa legal, tá? Porque quando a gente fala de alimentação e a alimentação nos conduz aos bons hábitos, né? Pra gente realmente se sentir bem. Quando a gente fala da qualidade do sono, a gente também tem que pensar no pré-sono, né? Então, o abacate é algo legal pra gente consumir, principalmente, assim, naquelas noites que a gente daqui a pouco não conseguiu jantar muito cedo, mas vai chegar com fome, por exemplo, quem tem aula às vezes à noite ou tem algum compromisso, às vezes chega com fome porque não jantou mais cedo. E aí é uma opção, né, pra estar comendo o abacate, que já vai ajudar também nessa condução do sono. Não vai ser uma refeição tão pesada, né, que prejudica a qualidade do nosso sono e, consequentemente, a qualidade do nosso dia. Exatamente, muito bem lembrado. Então, vamos lá. Aqui pra maionese, tá? A gente vai... coloquei o abacate, poderia ser o avocado também, não tem problema nenhum. Daí vocês vão fazendo só a proporção da quantidade. Aqui eu tenho mais ou menos, um pouquinho menos de metade, tá? De um abacate. Importante que seja maduro, né? O abacate tem que estar maciozinho. Se ele estiver super duro, não vai rolar aqui, porque ele não vai estar no ponto, não vai nem bater, vai ficar super duro. A gente vai colocar um pouco de azeite de oliva, que é outra fonte de gordura boa, que vai ajudar a emulsionar essa maionese. Quando a gente fala de maionese, ó o forno do pãozinho. Ou quando a gente fala de maionese, a gente sempre pensa, a maionese ela é feita com base de gordura, né? A diferença é que nessas maioneses caseiras que a gente faz na sua versão mais saudável, a gente usa boas fontes, como o azeite de oliva, por exemplo. Vamos colocar um salzinho. Vou botar aqui. Existe uma dieta, gente, se você quer acertar numa dieta pra Pimentinha. longevidade, é a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que naturalmente tem mais gorduras monoinsaturadas, como azeite, castanha, abacate. Então, é uma dieta que é estudada e que tem relação com os centenários, né? Com aquelas pessoas que vivem muito mais tempo. Então, é uma receita do Mediterrâneo, uma maionese do Mediterrâneo. Olha aí que chique que a gente tá. Eu coloquei um pouquinho de salsinha, tá? Poderia ser cebolinha também, poderia ser algum outro verdinho que vocês prefiram. Vamos entrar com um limãozinho pra trazer a acidez, o azedinho. Eu gosto de colocar ainda uma colherzinha pequenininha de mostarda Dijon. A gente não vai colocar aqui hoje, porque a gente não achou no mercado, tá? Mas faz aquele fechamento ficando com mais carinha de maionese. Aqui eu tô batendo, tá, gente? Então a gente vai usar o liquidificador para deixar bem textura, bem bonita, homogênea de maionese. Mas no dia a dia, tá, eu confesso que eu uso o abacate, eu coloco num prato e eu meio que amasso com esses ingredientes, né? No caso da salsinha tem que picar um pouquinho mais se for utilizar. Se não for utilizar, mais amasso o abacate ali, faz uma misturinha como se fosse uma guacamole um pouco mais rústica, tá? E também vai funcionar, porque a gente tá falando de praticidade. Aqui a gente quer mostrar a textura bem de maionese, mais fluida para vocês. Fácil, rápido E barulhento. e barulhento. Pra ver se... Só, gente. Agora sim. Maionese, quem diria que a gente poderia comer uma maionese saudável? Essa maionese, tá? A gente vai utilizar ela pra fazer uma finalização com pãozinho que já está saindo do forno, pra fazer um avocado toast, né? Com essa ideia do abacate. Vocês podem usar ela como maionese pra acompanhar um pãozinho, ou pra quando for receber algumas pessoas, pra ter como pastinha, assim, também vai funcionar super bem. Dá pra combinar pra fazer com a famosa salada de batata, né? Salada de maionese, então daria pra usar essa alternativa no lugar, né, da outra maionese também, enfim. E até uma combinação, porque como aqui é fonte de gordura, pra gente fazer algo um pouco mais leve no lugar da batata, por exemplo, a gente poderia estar utilizando chuchu cozido em cubinhos, enfim, e fazer essa ideia da maionese, porque o sabor vai estar bem presente aqui, né? E o chuchu, ele é bem neutrinho, então funciona bem. Já fica uma dica aí pra salada do final de semana, Ou vocês. até colocando no pãozinho, né? No pãozinho, com certeza que nós vamos colocar já. Pão de queijo, ai, Minas. Só que sem queijo. Então a Cami vai falar agora sobre esse pão de queijo maravilhoso para os pacientes que têm intolerância, sensibilidade ou alergia às proteínas do leite. Isso aí. Com vocês, Cami Souza. Então, vamos lá. Essa é a ideia de pão de queijo, tá? Um pão de queijo mais nutritivo e que é um pão de queijo fake, como a gente fala, que é um pão de queijo sem queijo, na verdade. O que a gente vai utilizar? A base do pão de queijo, pra quem não sabe, é a base de polvilho, tá? A gente combina polvilho doce e polvilho azedo. Essa combinação vai trazer um pouco dessa textura levemente crocante
crocante, um pouco mais puxa-puxa, que a gente adora de pão de queijo, além, é claro, do queijo que vai no tradicional. Nesse a gente não vai utilizar o queijo, mas a gente vai usar os polvilhos. Os polvilhos, eles são farinhas refinadas. De qualquer forma, o que a gente faz? Quando a gente fala de culinária saudável, a gente pensa no todo. Nosso corpo, quando a gente vai comer um pão de queijo, por exemplo, ele não pensa no ingrediente isolado, ele pensa em todos os ingredientes que estão compondo aquela receita, aquela preparação. Então aqui, como a gente faz? A gente tem farinhas refinadas, tá? Então a gente vai entrar com um purê de tubérculo, que é justamente para aumentar um pouco essa questão da fibra e para ajudar a equilibrar um pouco a questão das farinhas refinadas. Aqui eu tenho purê de mandioquinha. Eu só cortei a mandioquinha, descasquei, cozinhei na água, tá? Escorri e a gente amassou. E aí a gente vai com ela. Então eu vou colocar aqui nesse bowl grandão. Gosta de mandioquinha, Pedro? Eu amo mandioquinha. Mandioquinha é tudo de bom. Faz tempo que eu não como mandioquinha. Olha aí, ó. Então é hoje. É hoje. A gente vai com a mandioquinha aqui, amassadinha, que é a base do purê, justamente para deixar essa receita mais interessante, tá? Nutricionalmente falando. Essa receita, ela rende bem, tá? Vou colocar aqui o polvilho. Eu nem sei, esse aqui é o doce. Ele parece Tem mais que misturar seco. sempre o doce com o azedo? É legal misturar, tá? Na mesma proporção. Eu uso na mesma proporção, mas tem receitas que vocês vão ver variação disso. Mas é de acordo, assim, deixar ele mais elástico ou mais crocante. Enfim, tem pessoas que têm uma certa preferência. Aí dá pra dar uma brincada. Então a gente tem os 2 polvilhos aqui. Aí a gente vai... Vou fazer tipo uma farofa. Eu vou entrar com a mão, tá? Ó. Aí a gente vai colocar o azeite de oliva, que agora eu lembrei de mostrar para esta câmera aqui, que é 1/4 de xícara. Aí a gente vai entrar com a levedura. Hoje a levedura causou, né? Porque nós usamos direto a levedura. Mas é que a levedura, gente, ela além de ter um poder nutricional excelente, ela traz a referência do queijinho para essas receitas que a gente tá dando a ideia de vocês, para quem tem essa questão da alergia ou intolerância, tá, aos lácteos. Então, se você gosta de queijo, você quer usar um alimento que tem um gosto parecido, pelo menos. É, isso aí, que lembra. Eu não vou dizer que é igual queijo, tá, gente? Porque não é. Vocês vão dizer, esse não bicho é. aqui, ó, é levedura, ó. Pode ver que ele tem uma textura que é muito parecida com queijo, só que não. Tipo queijo ralado, Mas, Pedro. gente, tem cheiro de queijo. Bizarro o cheiro que tem de queijo isso aqui. Aqui eu tenho um salzinho, que é com um pouco de cúrcuma. E com alho nirá, que é um salzinho temperado, mas poderia ser sal normal, tá? Fica bem macio, ó. Dá até pra fazer um pão com isso aí, né? Uma torrada também. Uma torrada. Aí a gente vai colocar a levedura, tá? A levedura a gente vai botar um voluminho maior. Vamos botar aqui, ó, Pedro. Aqui tem um meio, né? Bota metade disso aqui pra mim, aqui, ó. Bota aí. Levedurinha. Que é o nosso gostinho de queijo. Nossa, eu virei pão de queijo. Quer botar a mão na massa? Ou tá bem assim? Botar a mão na massa, sério. Eu tô bem assim. Você já tá... Vamos Pular essa parte. vamos deixar você aí com o serviço sujo. E aí a gente vai colocar umas sementes aqui para deixar. Lembra que eu falei, né? Os polvilhos são farinhas mais refinadas. Então aqui eu tô usando o purê do tubérculo, justamente para trazer um pouco mais de fibra, tá? Para equilibrar essa receita. E as sementes também vão fazer isso. Então a gente vai botar sementinha de abóbora, semente de linhaça dourada, sementinha de girassol. Vocês podem escolher da preferência de vocês. Vamos botar um pouquinho de chia. Dá pra colocar um pouquinho de pimenta também? Dá, quer colocar? Eu sou louco por pimenta, então. Então vamos tacar ali. Sempre pimenta. E aquela páprica, coloca também não? Quer colocar? Ó, o Pedro quer colocar tudo, ó. Então, Páprica é a gosto do freguês. Vocês podem temperar como vocês quiserem, tá? Eu também curto páprica no pão de queijo. E aí, gente, é só misturar. Simples assim, tá? O único trabalho que vocês vão ter é de fazer, por exemplo, o purê, que vai demorar um pouquinho mais, que é o tempo do tubérculo assar ou cozinhar. E quanto tempo fica no micro-ondas agora? Que micro-ondas? Não, No forno. Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer ele direto, tá? Olha a massa como fica. A textura da massa, tá? É assim, massinha de modelar. Aqui o purê já tava um pouquinho mais úmido, porque eu cozinhei a mandioquinha na água, então ela tava com bastante líquido. Então eu nem coloquei água. Se vocês sentirem que a massa tá muito seca, vocês coloquem um pouquinho de água, tá? Até ficar textura de modelar. Ó, aqui nessa mão, ó, não tá nem grudando. Aqui tá porque eu misturei, tá? E é essa textura, assim, tem que ficar macia e boa de modelar. Olha como é bom de modelar. E já tá com cheiro de... Tá, aqui a gente já vai tá com fazer... cheiro de pão de queijo. É, aqui a gente vai fazer e vai botar pra assar direto, tá? Mas essa é uma receita que dá pra fazer as bolinhas. Ó, dá pra fazer as bolinhas. O ideal, tá? É até que faça as bolas e que leve pra congelar ou na geladeira
por um pouquinho pra ela resfriar e aí a gente volta com ela pro forno, tá? Pra ela manter um pouco mais esse formato de bolinha. Se a gente for congelar, e essa é a ideia, tá? Quando a gente fala de praticidade, né? A gente vem trazendo isso, né? Ao decorrer dessas receitas de ideia de café da manhã. Vocês podem fazer, essa receita rende bastante. Olha quanta bolinha de pão de queijo vai dar. Já tem bolinha de pão de queijo até amanhã, né? É legal congelá-las espalhadinhas. Depois que congelou, pode jogar tudo num saco, né? Pra ocupar menos espaço no freezer. E aí, quando vocês quiserem comer um pão de queijo maravilhoso, é só colocar no forno. Ou na air fryer, enfim. Aí vocês têm um pãozinho ali em questão de 15, 20 minutinhos de forno. Se for na air fryer, é ainda mais rápido, tá? Então, a ideia é que vocês façam e tenham sempre congeladinho também. Aqui a gente já vai fazer direto, já vai colocar pra assar. Vamos fazer as bolinhas? E tu tá comendo toda a massa crua? É pra assar primeiro, tá, Pedro? Vamos, deixa eu lavar a mão. Eu vou fazer essa olha bolinha. aí, ó. Faz a bolinha. Pão de queijinho ou pão de queijão? Pão de queijinho, né? Puta, eu gosto daqueles pão de queijo de rodoviária, sabe? Tá, então faz uma bola gigante. Vamos lá, tudo bem, gente. Tudo bem, eu faço os meus menores. Pode fazer formato de disco voador? Pode. Será que cresce no disco voador? Ele vai crescer. Esse aqui que a gente não congelou antes, ele vai crescer um pouco mais aleatório. Vamos ver o que vem, né? Se vier um disco voador, tu já sabe. Vou fazer um disco voador aqui, gente, ó. Isso aqui vai ser um sucesso. Ele já é um sucesso. Não é muito mais instagramável um pão de queijo de ET? Eu vou patentear esse pão de queijo. Ficou ótimo com a tua tatuagem no dedo igual. Ó. São janelas? Não dá? Passa a botar? Não dá nada? Assim, cru tá maravilhoso. Cru tá Vamos ver como é que maravilhoso. fica Agora- assado. Pega agora- bem cru, entendeu? Pra garantir, porque nós não sabemos como é que vai ser no processo. Quer botar pra assar tua obra de arte? Vamos lá! Abduzir esse ET. Tcharam! Te animou? Tá fazendo ET, hein? Bom, gente, esse aqui é uma receita que tem uma certa dificuldade, né? Porque sabe como é que é? Super difícil. Você pode não conseguir quebrar a casca do ovo direito e a gema tem que ser como? Molinha, Isso aí. tem que estar íntegra. Olha aqui, ó, tá desenformando o nosso pãozinho. Essas forminhas são super boas, né? Porque elas desenformam super fácil. Bem Tá macinho, top, né? E aí eu vou fatiar ele aqui. Olha que delícia. Olha como ele fica fofinho dentro. Fofíssimo. Fofíssimo. Então aqui eu vou cobrir o pãozinho com a maionese de abacate que a gente fez. O nome dessa receita, gente, é ovo dormido. Olha que lindeza. Azul? Azeite. Quer botar em algum lugar? A gente não desperdiça as Não coisas. né? desperdiça. Ó, então e aqui a gente tem a outra versão, que é com o requeijão. Posso colocar um ovinho aqui castanhas. também? Pode, Ou pode, não? pode fazer mais. Então isso aqui pode ser a ideia de café da manhã, né, com um pãozinho. Lembrando, né, que a gente fez o pãozinho na hora, mas vocês podem fazer o pãozinho, fatiar assim e congelar. E aí na hora de utilizar, só dar uma seladinha na frigideira ou botar numa torradeira pra ele voltar à vida, né, e ficar como se fosse fresquinho de novo. Vocês podem amassar o abacate ou bater pra fazer com a maionese e fazer essa combinação com o ovinho que vai entrar com a proteína e vai deixar essa refeição completíssima e maravilhosa. Eu adoro avocado toast. E esse aqui a gente colocou o requeijão de castanhas. Poderia ser só consumido assim, ou também dá pra usar com um ovinho em cima. Finalizando. Olha aí. Ou o mestre da finalização. Tudo bem. Então temos avocado toast de café da manhã e pãozinho tostado com requeijão de castanhas. A gente ainda finalizou com ovinho, porque já que tínhamos ovinho aqui, a gente já fez. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, Olha- agora olha- olha comer. ali. Agora a melhor parte aqui, ó. Bom, Voa! Vá lá! temos Olha pão isso. de queijo, sem queijo, feito com a base Macio do e purezinho. qual que- Você tá amassando todo o A pão de gente queijo. tem que. Isso tem que dar outro nome pra ele, então, né? O que? Que nome? Deixa Se eu não mostrar. pão de queijo desconstruído, olha isso. Como Tipo assim, pão né? de queijo. Eu vou querer um desse também. Ah, tu quer me imitar? É. Gente, ele quer me imitar!
esse aqui é o mais especial de todos, que é basicamente uma nave que trouxe todos os outros pães de queijinhos para esse planeta. E aqui vocês vão ver a suculência dessa nave. Ah, é bom. Cansado, porém alimentado. Senhoras e senhores, e assim encerramos o nosso café da manhã com Cami e Pedro. Olha aí, ó, saudável, prático, delicioso. E extremamente gostoso. Ai, olha aí, né? Acho que é isso, né? Se vocês quiserem, né, dar alguma dica, alguma... Se quiserem ver mais a gente na cozinha, fazendo outras ideias, já comentem aqui nesse vídeo. Já Era comentem. esse o nosso script. Era esse o nosso script. Pra gente voltar com essas ideias aqui e apresentar essas receitinhas gostosas pra que vocês simplifiquem o dia a dia de vocês de uma forma gostosa e saudável.